Andinho é até hoje considerado pelo Ministério Público e pela Justiça um dos homens mais perigosos do Brasil. Com atuação fortíssima no interior de São Paulo, Andinho já causou pânico e arrepios em muitas pessoas. Ele é um personagem complexo e hoje vamos entender a sua história e a sua trajetória no mundo do crime. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História, tô aqui com vocês mais um dia. E eu vim aqui para contar a história do Andinho, tá? O Andinho fez parte da minha infância e adolescência, eu não era amigo do cara, claro, mas tipo, também não teria problema se eu fosse amigo dele jovem, né? Antes dele entrar no mundo do crime. Mas eu cresci na região metropolitana de Campinas, eu cresci perto de Campinas, frequentei muito Campinas para resolver vários BOs. Cara, era assustador como no início dos anos 2000, o Andinho era respeitado e temido pelo submundo do crime ou pelas pessoas comuns daquela cidade e da região de Campinas, que é uma região enorme, gigantesca, que tem muita gente. Então vale a pena contar a história dele aqui no vídeo. A gente não chegou a ver tantas histórias dele aqui nessa plataforma e a gente tentou trazer a mais completa possível para vocês, certo? Então, antes da gente adentrar na trajetória dele, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, são 3 coisas que você faz, o dedo não vai cair, deixa um comentário aí também e vamos nessa. Edu, roda a vinheta. Galera, eu sou do interior de São Paulo e em uma época da minha vida eu frequentei bastante a cidade de Campinas. E o Andinho é de Campinas, beleza? Bom, a gente ia pra cidade para resolver coisas como um poupa-tempo, hospital, esse tipo de coisa. Quando a cidade é pequena, você tem uma cidade muito grande do lado, você acaba resolvendo tudo, quase tudo da sua vida na cidade grande. E Campinas é a cidade grande que é do lado onde eu nasci. Mas eu acho que vale a pena a gente apresentar a cidade de Campinas para vocês, porque ela é um personagem também da vida do Andinho. Campinas, pessoal, é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes que está localizada a 90 quilômetros da capital de São Paulo. Ela é considerada uma unidade, né, um município muito bem desenvolvido, contando com inúmeras empresas e sendo considerado um polo de tecnologia e um local onde tem bastante gente com dinheiro. Na época que o Andinho fez história no submundo do crime, eu ia para Campinas para passar em hospitais, como eu disse para vocês, para resolver certas burocracias e tal, porque na minha cidade não tinha, dado o tamanho de Campinas que acabava absorvendo tudo. E foi dessa forma que eu ouvi falar pela primeira vez desse cara. Toda essa fita que eu vou contar aqui para vocês é publicamente conhecido. Toda a pesquisa que a gente fez foi pesquisa dentro de publicações, artigos e processos que já existem e foram amplamente noticiados. É bom que vocês tenham isso em mente. Por que eu tô falando que eu frequentava Campinas na infância e na adolescência? Porque o Andinho, por frequentar Campinas, o Andinho acabou fazendo parte dos meus medos, dos medos da minha infância, tá? E de coisas muito interessantes, assim, muito curiosas da minha infância. Eu consegui enxergar muita coisa sobre crime, polícia e segurança pública na visão dos populares, da mídia e dos políticos, através da atuação do Andinho como um criminoso bastante perigoso na região. Vamos lá, pessoal. Wanderson Newton de Paula Lima nasceu no ano de 1979. Nós não encontramos o local exato do nascimento do Andinho, mas nós sabemos que Andinho e a família são provenientes de 2 quebradas muito famosas na região, a Santa Eudóxia e o São Fernando. A gente conseguiu essas informações conversando com gente que conhece bastante de Campinas e da história da cidade. Então fica aí, Santa Eudóxia e São Fernando, tá? São 2 quebradas bastante conhecidas aqui da região. O que acontece? O Andinho entrou para o mundo do crime ainda muito jovem e no final dos anos 90, ainda prestes a completar os 20 anos de idade, ele aprendeu a praticar o crime da moda na época, que era a extorsão mediante sequestro. Segundo o jornalista Josmar Josino, Andinho aprendeu a realizar o crime com os maiores especialistas da modalidade no Brasil, a família Oliveira. E aí, nós precisamos dar uma parada aqui para falar um pouco sobre a família Oliveira e a sua dinastia no mundo do crime. Rapaziada, muita gente não conhece, eu sei que uma galera vai estar aqui embaixo falando. Esse clã Oliveira fez muita história no crime brasileiro. A gente não vai se aprofundar, mas vamos entrar um pouquinho só para vocês entenderem quem eram os caras que ensinaram Andinho a fazer o sequestro. Os Oliveira são uma família proveniente do sul de São Paulo e norte do Paraná. Pelo menos 10 desses caras foram bandidos extremamente perigosos. Eles agiram em mais de 5 estados. Tinham policiais, para vocês terem uma ideia, pessoal, que ficaram décadas, coisas de 20 anos no encalço desses caras aí para prender eles. Um dos crimes mais famosos que a família Oliveira, o clã Oliveira cometeu, foi o sequestro do Wellington de Camargo, irmão da dupla do Zezé de Camargo e Luciano. Inclusive a gente tem um vídeo contando essa história, vou pedir para deixarem no card aqui para vocês. E foi um sequestro que teve grande repercussão
repercussão na mídia e grande repercussão no poder, porque na época o Zezé de Camargo e Luciano era estourado, tá? E aí pegaram o irmão dele, tiraram até a orelha do irmão dele, mandaram pra família pra criar o pânico e tal, e foi a família Oliveira que foi a mentora intelectual e também a ativa, né, quem fez a operação, quem executou o sequestro. Os Oliveira, pessoal, formavam um núcleo de sequestradores em vários lugares, pois eles não eram apenas uma família, eles eram um clã. O que significa isso? Não era apenas membros da família consanguíneos que faziam os sequestros. Eles formavam um grupo grande. Tinha mais gente com eles além da família, dos familiares Oliveiras, tá? E eles praticavam muito sequestro, velho. Os Oliveiras tiveram um núcleo bastante forte em Campinas, e um dos caras que acabou aprendendo com os Oliveira como fazia a extorsão mediante sequestro foi o Andinho. É que eu falei, a família Oliveira é muito perigosa. Eu tenho até dificuldade de falar um pouco deles. Uma hora dessa vale um vídeo só sobre eles, tá? Mas eu vou tentar encontrar policiais que perseguiram os caras por anos, porque os caras têm muita história pra ser contada também, né? Tem muita lenda em cima dos caras. Então a gente só trabalha aqui com referências seguras, então a gente precisa fazer um trabalho de pesquisa bastante elaborado, e eu peço um tempo pra vocês, mas peçam aí nos comentários se vocês querem que a gente fale. Mas eu tenho certeza que vai aparecer gente aqui que sabe pelo menos 3, 4 nomes da família Oliveira aí que são temidos por todo mundo. Bom, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a família Oliveira passa a ser desmantelada e seus principais líderes presos. Lógico, o sequestro do Wellington de Camargo fez com que os caras entrassem no radar e a polícia do estado inteiro fosse mobilizada para prender os caras. Então esses caras começam a cair um a um, pelo menos os chefes da família Oliveira, e isso vai criando um vácuo de poder no crime que eles eram especialistas, o sequestro. E é nesse período entre 2000 e 2002 que Andinho acaba protagonizando então a área criminosa da extorsão mediante sequestro, substituindo em parte o clã, a família Oliveira, porque ele era mais ou menos considerado o clã Oliveira. Segundo nossas informações coletadas em jornais da época, Andinho seria responsável por cerca de 19 sequestros, sendo o principal culpado pelo aumento do crime, né, em 95% do crime de extorsão mediante sequestro. E não era só isso. Um jovem de 23 anos, que era o Andinho na época, controlava uma quadrilha de mais de 12 pessoas, todos se submetendo às suas ordens, as ordens deles sem pestanejar. Na época, pessoal, as falas que ventilavam eram impressionantes. Eu vi e convivi com isso. Tinha pessoas que foram vítimas do Andinho que diziam que ele era extremamente cordial, principalmente cordial com criança, muito educado. Ele era um cara que ele entrava dentro nas casas, ou ele fazia o sequestro, ele tratava a vítima muito bem. Se é que dá pra dizer que se trata uma vítima muito bem se ela tá sendo vítima de sequestro, né? Eu achei até absurdo certas falas nesse sentido. Outros diziam que se ele tivesse alterado ou usado alguma substância, ele virava um demônio. Andinho também ficou conhecido por repassar, pessoal, segundo a Justiça e o Ministério Público e jornalistas, pro primeiro comando uma grana. E ele vira chefe do comando anos depois, tá? Mas 2001 foi o período que teve aquelas rebeliões conjuntas que parou o estado de São Paulo em 29 presídios, e o que os jornalistas e o Ministério Público aponta é que o Andinho ajudou financeiramente o crescimento do comando de São Paulo. Durante o período de atuação do sequestrador, que ele ganhou muito dinheiro, ele ajudou a organização que era na época coordenada pelo Gileão, Cezinha e pelo Marcola. Ainda era aquela antiga cúpula do comando, certo? E o bicho começou a pegar pro Andinho no final de 2001 e começo de 2002 por conta de 2 crimes, tá? Um ocorrido em setembro de 2001 e o outro ocorrido em janeiro de 2002. Primeiro eu vou contar o crime que ocorreu em janeiro de 2002, que foi a gota d'água, os caras prenderam ele, e depois eu vou falar do crime que aconteceu em setembro de 2001, que vocês vão saber o que é, tá? O crime de setembro de 2001, que tentaram imputar nas costas do Andinho o que aconteceu, ele chegou a ser indiciado. Esse crime foi o mais famoso, vocês vão entender. Agora, vamos para janeiro de 2002, num crime que, enfim, foi a gota d'água. Em 2002, a dona de casa Rosana Rangel Melotti foi executada na frente da própria casa em um bairro de classe média alta de Campinas, o Jardim Taquaral. Para quem não conhece, o Jardim Taquaral, ele é tipo o Ibirapuera de São Paulo. Ele tem um grande parque ambiental, né, um parque ecológico, uma lagoa enorme, onde as pessoas caminham ali, e na região tem várias mansões. E lógico, é um bairro de classe média alta. Nem todo mundo que mora lá é rico, mas tem bastante rico que mora lá, bastante classe média e classe média alta, tá? E na época era mais ainda, né? Porque não tinha tantos condomínios dentro de Campinas, e depois, lógico que pulando essas ondas de sequestro, os caras começaram a se colocar dentro de condomínios para tentar conseguir mais segurança. Rosana havia sido sequestrada alguns dias antes. Segundo a polícia, o marido dela não conseguiu arcar com 100 mil reais exigidos pelos bandidos sequestradores. Rosana foi colocada dentro de um carro e foi executada na frente da própria casa. Segundo a polícia, os sequestradores tinham uma lista
com 29 pessoas para serem sequestradas no mesmo bairro. Isso mexeu muito com a cabeça da elite econômica campineira, viu, galera? A Rosana era membro ativo da comunidade cigana da cidade. Ela era bastante conhecida e dizem que era uma pessoa muito boa e foi covardemente executada para que todas as pessoas que morassem ali perto vissem o que acontecia com quem não pagasse por um sequestro. Andinho paga por esse crime, tá? Ele foi condenado. Segundo o jornal Correio Popular, Andinho pegou 43 anos no crime dessa senhora que tirou a vida da senhora Rosana. Mas o caso que realmente levou Andinho pro radar da polícia antes dessa gota d'água ocorreu na madrugada do dia 10 pro dia 11 de setembro de 2001, alguns meses antes do ocorrido com a Rosana. Nessa data foi executado um homem chamado Antônio da Costa Santos, conhecido como Toninho do PT, que era prefeito de Campinas, tá? Ele foi executado em uma rua escura da cidade. Toninho voltava para casa, tá? Após ter saído de um famoso shopping da cidade. Dizem que ele andava bem devagar porque ele andava olhando a cidade. Ele era prefeito, né, de Campinas. E é interessante porque o Toninho é um prefeito que muita gente gostava. Tô falando da situação e da oposição. Na época, no início dos anos 2000, o PT ainda não tinha sido criminalizado, não tinha ocorrido vários escândalos com o Partido dos Trabalhadores, né? Não tinha ainda o escândalo do Mensalão e tal, vários outros escândalos que acabou ocorrendo quando os caras acessaram o poder através da presidência. Então o Toninho foi um dos prefeitos que conseguiram ganhar uma grande cidade através do trabalho aí dentro do PT. E ele era muito querido. Ele foi executado com 3 disparos. O falecimento foi ofuscado por conta, vocês sabem, do que ocorreu no dia 11 de setembro de 2001, né? Nos Estados Unidos. Às 8, 9 horas da manhã, o lance das Torres Gêmeas começou a ocorrer, a história do mundo mudou e a galera esqueceu do Toninho. E a história do Toninho, galera, até hoje ela é mal contada, tá? Uma parte da polícia acabou investigando o Andinho e colocando nas costas do Andinho um crime e até indiciando ele. Segundo o inquérito, Andinho e alguns comparsas estavam em fuga e Toninho estava andando devagar com o carro, então eles resolveram atirar. Andinho ficou inconformado com o indiciamento, tá? Diz que não era ele, bateu o pé. Ele então procurou a transmissora local da TV Rede Globo, a IPTV, Estação Paulista de Televisão, que era responsável por transmitir o sinal da Globo na região metropolitana de Campinas. Nos anos 2000 a Globo era gigante, ela era estourada no Ibope na audiência. E o Andinho procurou um dos jornalistas e soltou o verbo. Ele disse que policiais que trabalhavam com ele em vários sequestros. Ele negou ter participado do crime que tirou a vida do Toninho. Disse que o Toninho era uma pessoa que se preocupava com os pobres, então ele não tinha pra que fazer isso. Inclusive ele apareceu, galera, olha só como que o Andinho era ousado, velho. Ele apareceu com colete da Polícia Civil, tá? Uma balaclava e uns pentes assim, arma que era controlada, de uso controlado, pra demonstrar ousadia mesmo. E aí abriu o verbo, mano, gastou o verbo mesmo. Disse que era inocente, não tinha tirado a vida do Toninho e tal. Outros crimes até poderiam ter acontecido a mão dele, ia ter julgamento. Mas aí houve uma ruptura grande naquele momento com aqueles que conduziam as investigações. E o Toninho do PT, a história do Toninho do PT dá uma história interessante, hein, galera. A família não comprou o indiciamento do Andinho. Toninho, quando entrou na prefeitura, reduziu 40% dos preços do contrato de merenda e recolhimento de lixo. Essa era uma das linhas que a família chegou a suspeitar. O crime acabou prescrevendo e ninguém pagou pelo fato. Ainda hoje é um crime que me intriga. E se vocês quiserem que a gente conte, deixa aí nos comentários, tá? Ó, com o crime cometido contra a Rosana, como eu falei, o Andinho não teve mais como fugir e foi encarcerado em fevereiro de 2002, aos 23 anos de idade. Tá? E com uma pilha de passagens pelo crime. Ao chegar nas prisões paulistas, inicia-se uma nova fase na vida de Andinho. Conforme o Ministério Público, Andinho passou a ser líder da maior organização que age dentro e fora dos presídios paulistas, aquela com P2C, tá? Tendo inclusive muito poder de decisão dentro dela. O fato de ser identificado como um dos líderes fez com que ele fosse transferido para presídios federais e para regimes diferenciados em prisões como Presidente Bernardes, Presidente Venceslau e as várias unidades prisionais do sistema penitenciário federal. Pelo que pesquisamos, atualmente o Andinho está condenado a 705 anos de prisão. É um caminhão de tempo para cumprir e o que coloca ele nas maiores penas que tem no Brasil hoje. Andinho voltou aos noticiários, pessoal, em 2021, quando o vídeo de uma audiência foi divulgado. Nele, Andinho dá uma risada durante o interrogatório de um outro réu. Responde de novo, por favor. Perfeito. Eu posso transferir o senhor para uma penitenciária habitada por facção rival ao PCC?
É injusto, né? Não, porque eu habito numa... A entrevista soou como uma demonstração de poder de Andinho dentro da organização que fazia parte, né, que faz parte, e o desdém pela justiça que há anos o condena a penas duras por conta de crimes que ele cometeu dentro e fora da prisão. Hoje, no momento que eu fiz o vídeo, Andinho está cumprindo pena na Penitenciária Federal de Brasília e uma cana dura pra dedéu. Mas o nome dele, galera, ainda é muito falado e temido na região de Campinas, mostrando a alta periculosidade de Wanderson de Paula Lima e o quanto sua carreira no crime marcou o município paulista e as cidades ao redor, que aí são milhões de habitantes. Até hoje você cita o nome dele nessa região aqui, a galera fala, esse cara era doido, esse cara era pegada mesmo. Galera, antes de ir, a gente não vai falar sobre as últimas notícias, os últimos acontecimentos que estão sendo divulgados aí, porque não deu tempo da gente fazer uma apuração ainda e esperar um pouco abaixar pra gente ver os desdobramentos dessas coisas aí. Não há que se precipitar neste momento, então eu sei que muita gente vai deixar nos comentários, veio uma ordem, um salve, onde tá envolvido, tirito. A gente não vai falar sobre esse assunto no momento aqui pra vocês. Essa história é uma história que já estava escrita, que a gente tá pesquisando há alguns meses já, e a gente lançou agora porque deu do destino de ser agora que o roteiro ficou pronto, tá? Na cronologia dos estudos, o roteiro ficou pronto agora e a gente tá lançando esse vídeo aqui para vocês. Ademais, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, tenham conhecido mais um pouco da trajetória do Andinho no mundo do crime, beleza? Galera, antes de ir embora, quero pedir coisas para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Outra coisa, a gente só consegue fazer vídeos como esse que a gente está fazendo aqui para vocês, do Andinho, porque a gente tem ajuda no Apoia-se no Pix, galera. Eu sei que a gente trabalha com monetização Ads, né, ADS, mas muitas vezes temas como esse são restritos de monetização. E vocês gostam, a gente continua falando. E para falar sobre ele, a gente precisa manter toda essa estrutura aqui, pagar edição, produção, tudo. Então, se possível, a partir de R$2, se couber no seu bolso, ajuda a gente no Apoia-se. Você faz uma assinatura e tem conteúdos exclusivos e fica mais próximo da gente. Além disso, você pode virar membro do nosso canal, aqui mesmo pela plataforma, se você achar mais seguro, ou também fazer um pix de um valeu, falar assim, pô, Joel, eu achei da hora a história, fazia tempo que eu queria que você contasse, fazia tempo que eu queria ouvir essa história da sua boca, então eu vou fazer um pix aqui para dar uma força para vocês, porque muita gente gosta do nosso canal. Um forte abraço a todos, fui, valeu.